Seja muito bem-vindo a mais uma Madeira Viva. Hoje conhecemos na primeira pessoa a vida de um combatente da guerra colonial que deu origem a uma exposição, mas não posso adiantar, vai ter que esperar pela segunda parte. Ainda temos um evento solidário, há espaço para tecnologia. É verdade, vamos ver o que é que acontece quando os nossos telemóveis partem todos. E quando entra água, vamos conhecer quais os truques para evitar tudo isto e para minimizar os problemas. Estamos também a assinalar uma semana de consciencialização para a gaguez. É depois de amanhã o seu dia, mas hoje dedicamos muito da nossa atenção. Tem alguém na sua família com gaguez? Já passou por uma situação? É seguido por algum terapeuta da fala? Fale connosco, ligue para 291-709-133 ou, se preferir, vá ao Facebook Madeira Viva e RTP Madeira e coloque todas as suas questões, dúvidas, sugestões até quanto a temas que gostasse de ver aqui abordados. Por agora vamos falar com o Marco Aveiro, coordenador da Delegação Regional da APTF, que é também terapeuta da fala, e com o André Terra Garcia, terapeuta da fala e hipnoterapeuta. Obrigada aos dois por cá virem ao nosso Madeira Viva e um pouco de parabéns também esta semana, não é? É verdade, esta que é a semana de consciencialização para a gaguez e, antes de mais, nós é que queremos agradecer muito o convite e a oportunidade de desmistificar um pouco esta temática e de podermos falar um pouco sobre ela, porque, sem dúvida, é algo que tem uma incidência considerável e que afeta consideravelmente as pessoas, a vida das pessoas que têm gaguez. E no seu caso, André, é 2 em 1. Portanto, conjuga a terapia da fala com a hipnoterapia. Sim, é verdade. São áreas completamente distintas. Mas que se complementam? Que se complementam. Podem ser paralelas, especificamente no tratamento desta patologia. Porque, na verdade, a gaguez tem uma base... A gaguez é neurológica. Tem uma base genética e tem... Há a componente de hereditariedade? Sim. Existe, inclusive há um estudo recente que indica 3 genes que estão relacionados com a gaguez e que afetados, que são genes responsáveis pela limpeza celular e que estão associados à gaguez, e existe uma base genética. E é possível prevenir, Marco? É possível prevenir... Se soubermos a priori, por exemplo, se o meu pai é gago, quando eu nasço, sim, há formas de prevenir? Aí está a grande importância da intervenção precoce. Da procura pela ajuda especializada nesta área, como o terapeuta da fala, e tentar que os problemas emocionais que vão advir da gaguez venham a ser minorizados com essa intervenção precoce. E mesmo dando a forma correta de saber lidar com essa patologia. Mas como é que nós sabemos que uma pessoa é gaga? Por exemplo, uma criança, quando começa a falar, às vezes com aquela euforia começa, não é? Um pouco a acelerar e paralisa ali no meio da palavra. Claro, faz parte do desenvolvimento ter essas desfluências, ou seja, ninguém é 100% fluente, ninguém tem o seu discurso sem pausas. É muito difícil que isso aconteça. Por isso, é normal que essas desfluências, que essas interrupções ocorram durante o desenvolvimento da criança, e é importante ver qual a duração dessas desfluências. Se durar mais de 6 meses, já é um caso mais a ter em conta, e mesmo se tiver movimentos involuntários associados, ou se a criança já possuir alguma consciência da gaguez, é preciso ter cuidado e tentar procurar ajuda. Mas há sempre movimentos involuntários, sejam faciais? Não, nem sempre. A gaguez na verdade, pode acontecer logo a partir dos 18 meses, com 1 ano e meio, que é surpreendente, mas acontece em casos de surgimento de gaguez. Mas, como o Marco bem referia, nesta fase, sobretudo dos 2 anos e meio aos 3 e meio, há um boom linguístico, onde a criança aprende uma série de vocábulos, a formação frásica é bastante mais complexa e é muito mais exigente todo o processo de fala. Isso pode provocar, naturalmente, falhas, desfluências que são normais no desenvolvimento da criança, mas quando ocorrem com a tal persistência dos 6 meses, quando são associadas às tais comportamentos secundários que comumente são ditos tiques, que na verdade não são tiques, são comportamentos secundários, ou então quando há muita tensão associada, aí são alertas mesmo de que devemos intervir. Sendo que
Como nós não sabemos de antemão se são perturbações, disfluências normais do desenvolvimento ou se já são um caso de gaguez, convém recorrer ao especialista, ao terapeuta da fala, para fazer esse diagnóstico diferencial. Mas normalmente as crianças, em termos da comunidade, nos centros de saúde, fazem testes de desenvolvimento, não é? Sim. O Marco trabalha no centro de saúde, se calhar poderá. Sim, há sempre o acompanhamento pelo médico de família e pela enfermeira de saúde infantil normalmente têm em conta esses casos. E depois encaminham para o terapeuta do falo. Como é que é a mecânica da coisa? Na saúde é sempre o médico de família encaminha para o médico fisiatra e o fisiatra então é que encaminha para o terapeuta da fala. Não pode ser o próprio médico de família a encaminhar? Seria mais rápido, se calhar, não é? Portanto, tem que ir ao hospital fazer uma consulta primeiro, apesar de já ter sido detectada esta alteração, não é? Sim. E como é que estamos em tempo de resposta na comunidade? Depende muito. Pois, pode demorar alguns meses, pode ser relativamente célere, não é? Sim, portanto, pode ser rápido, como pode demorar um bom bocado. Pois, porque estamos aqui a falar de uma intervenção precoce e às vezes quando chegam até vós já demorou algum tempo, já é mais complicado. Muita coisa. No meu caso, eu trabalho em privado, em clínica, portanto é imediato. Assim que Mas a pessoa também pode recorrer a isso, não é? Por exemplo, se foi ao seu médico de família, olha, acho que esta criança tem uma alteração, vamos encaminhar para o fisiatra, não é? Enquanto estamos a aguardar o vai ou não vai, se calhar às vezes uma segunda opinião. Faz uma avaliação prévia e é imediato. E já lhe chegou a acontecer, por exemplo, casos ao contrário, por exemplo, que o médico encaminha para si com uma suspeita de gaguez ou uma alteração e afinal não tinha? Sim, por vezes acontece. Não é tão comum, mas acontece. Mas é bom, é preferível que assim seja. Mas alguma coisa pode-se ser confundida com a gaguez? Era o que lhe dizia. As disfluências normais que acontecem, nós, por vezes, e nós às vezes até em frente a câmaras de televisão, por exemplo, ficamos um pouco gagos. E se falamos com gago, também ficamos gagos? Não tanto, não sei. Comigo não acontece. Mas em certas situações que nós, ou sob tensão ou ansiedade, podemos ter alguns bloqueios ou andar à procura da palavra, disfluências normais. Nas crianças, no tal momento do boom linguístico, que é muita informação a processar, pode haver, de facto, disfluências, repetições de palavras, mas que, quando não associadas à tal tensão, e claro, nós fazemos um acompanhamento, a partir do momento em que percebemos que de facto foi superado e percebemos não era de facto gaguez, e então... Mas a gaguez, portanto, falávamos na componente genética, é algo que já vem connosco desde a nascença? Sim. E persiste ao longo da vida? Aí está a importância da intervenção precoce, porque a gaguez é neurológica, são estruturas cerebrais que estão alteradas, nomeadamente ao nível nas zonas pré-motoras para a programação da fala. O que acontece é que a matéria branca, a nossa matéria branca cerebral, na pessoa que gagueja, apresenta alterações ao nível da densidade e da mielinização, de tal modo que as sinapses, os sinais, sim, são desfasados, ou as direções são alteradas. E, no entanto, numa fase prévia do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, nós ainda temos uma predisposição, uma plasticidade neuronal capaz de trabalhar e de distinguir por completo, de realmente haver cura e extinção da gaguez. Daí Mas os sinais surgem desde a infância. Não pode, por exemplo, acontecer uma pessoa com 15 anos ou 20 começar a ser gaga? Pode acontecer, Marco, também? Sim, pode acontecer. Pode acontecer e é um dos casos é um dos fatores de risco a procurar logo o terapeuta da fala caso a gaguez surja após os 4 anos, devido a estas questões que o André estava a falar da plasticidade. Acho que é Mas se não foi detectado antes, será que era porque não existia, mas já existia? Pode não. Em princípio... Pode ser, por exemplo, pós-traumático? Pode ser traumático ao nível de um traumatismo crânioencefálico, ou um AVC, e daí... Ao nível do Parkinson. Daí pode advir. Uma pessoa com Parkinson desenvolve gaguez?
Desenvolve desfluências, não que podemos considerar, não podemos considerar gaguez, mas apresentam muitas desfluências no seu discurso, isto devido à incoordenação motora. A tal desmielinização, não é? Que falamos. Sim, exatamente. E tem a ver também com a produção da dopamina a nível cerebral. Inclusive, há estudos recentes e investigação que é feita ao nível fármaco, em que são introduzidos químicos, medicamentos, para o tal controle da dopamina. Isso provoca alterações. Nós tivemos um conhecimento de um caso caricato em que um senhor de 63 anos, por exemplo, que toda a vida foi perfeitamente fluente, nunca apresentou gaguez, e que de repente começou a gaguejar tremendamente. Durante 5 dias em que houve um alerta, foi para o hospital, foi investigado, e ele tinha começado a tomar uma medicação, eram 2 fármacos, que estavam a acontecer, a provocar aquilo. Foram retirados os fármacos e a gaguez foi extinta. Portanto, a origem era medicamentosa, nesse caso. Sim, mas aqui já havia uma predisposição. Eventualmente, ele tinha um bom controle, mas já havia uma predisposição genética que estava ali na corda bamba, e um pequeno impulso químico originou aquela situação. Mas, por exemplo, às vezes ouvimos pessoas a dizerem: olha, o meu familiar ou o meu pai presenciou uma situação de grande stress, um atropelamento e ficou gago. Isto é possível? É um dos grandes mitos da gaguez é que ela é causada por sustos, por ansiedade. Pois. Não é bem assim. Tem estes fatores neurológicos todos envolvidos. Se isso acontecer, é porque já estava lá, só que não se demonstrava como se demonstrou após essa situação traumática. Então é um mito. Sim, É um mito. Já vamos conhecer mais alguns mitos, portanto não vai querer perder, vamos saber aquela situação do gago que canta, como é que funciona, e também vamos conhecer as atividades que estão a ser desenvolvidas ao longo desta semana. Neste que é o dia que estamos a consciencializar para uma situação patológica que já vimos tem uma componente de hereditariedade, que é a gaguez. Portanto, se há algum gago na família que tem filhos, esteja atento aos sinais de alerta. E estamos aqui a aprender alguns dos mitos. Vamos lá ver esta situação de cantar. É um mito ou é uma verdade? É um mito, no sentido em que quando nós dizemos que o gago a cantar não gagueja, não é? Na verdade, as áreas para a programação da fala não são as mesmas áreas neurológicas que nós usamos para o canto. Também são diferentes em momentos de leitura. Mas, e tanto é que, de facto, existem gagos que a cantar gaguejam. Mas são bastante raros. Precisamente por causa desta questão da diferenciação do controle neuronal. É como se, num exemplo muito prático, são 2 vias diferentes, 2 caminhos diferentes, nos quais, neste caso, em que a pessoa apresenta estas características, nós, ao cantar, estaríamos a conduzir por uma estrada reta, plana, de alcatrão, e na utilização da linguagem falada, a estrada que nós estivéssemos a utilizar fosse uma estrada empedrada, com curvas, com covas e obstáculos. Numa explicação muito básica, é mais ou menos assim que funciona. Portanto, cantar não resolve a gaguez, pois não? Não resolve a gaguez. Não tem absolutamente nada a ver. Mas estamos aqui a falar dos sinais de alerta e é fácil, então, tem muitos casos de sucesso, nesta altura aqui, por exemplo, que segue na comunidade, há muitos casos que consegue resolver o atenuar. Cada caso é um caso. É importante perceber que não há uma gaguez igual a outra gaguez. Cada gaguez é uma gaguez e é preciso ter em conta isso. É preciso fazer uma avaliação muito detalhada. É preciso depois fazer uma intervenção muito individualizada e tentar atingir os objetivos que o utente deseja. Normalmente, porque estavam a falar nestas áreas do cérebro que estão danificadas, são crianças que têm, por exemplo, um insucesso, um compromisso escolar, ou não? Não, isso é outro dos nada a mitos. ver. É outro dos mitos. A gaguez não é antónimo de inteligência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, consegue fazer o raciocínio, a leitura em termos cerebrais faz com fluidez, só a exteriorização é que nem tanto, não é? Portanto, não são crianças com insucesso escolar. Pode haver insucesso escolar, mas já ligado à questão emocional que a gaguez acarreta. Ou seja,
uma criança a demonstrar gaguez vai ter vergonha de falar com os colegas, vai ter vergonha de apresentar trabalhos, vai demonstrar alguma frustração e isso pode causar o isolamento da criança e dizer que já não quer estudar mais. A autoestima fica muito danificada, não é? É isso. E é aí que entra a hipnose? Exatamente. É exatamente. Aí é que pode ser aplicada o tratamento através da hipnose, porque lá está, não sendo uma causa emocional, o problema da gaguez acarreta, consequentemente, causas emocionais, como o Marco disse, situações de embaraço, de vergonha, frustração, muita irritação, por vezes até sentimentos de culpa e que limitam a exposição da pessoa nos diversos contextos da sua vida. E na hipnose nós utilizamos, eu especificamente, para precisamente trabalharmos essas situações, essas emoções recalcadas e ressignificar todos esses contextos e todas essas situações em que a criança, no caso, ou a pessoa viveu de forma mais ou menos traumática e prepará-la, potencializá-la para a aplicação e para a funcionalidade no seu dia-a-dia. Eu se calhar podia dar um exemplo que é mais fácil de nós percebermos. Nós, por exemplo, e daí a grande importância desta área é que nós, por exemplo, na SpeechCare, que é a empresa para a qual eu trabalho, que desempenha funções cá na Madeira, na Malo Clinic, no Lido, mas em altura que eu estive a trabalhar em Lisboa, nós tínhamos um caso de que lá está, que vem contra o mito da inteligência, que era um estudante universitário que frequentou o técnico, estava a fazer uma engenharia e com excelentes notas. No entanto, até aí ele sempre tinha passado com as melhores notas, não se expondo nos trabalhos de apresentação oral. Os seus testes eram brilhantes, mas a apresentação oral por vezes chegava a faltar às apresentações, tinha nota negativa, mas conseguia passar. Até chegar à tese de mestrado, porque aí não havia alternativa, tinha que ser ele a apresentar o trabalho. E quando ele soube a data da apresentação do trabalho, apesar de todo o sucesso que ele tinha em contexto clínico, na terapia, e daí a grande importância de nós fazermos a transferência para o dia-a-dia, e nós em terapia também fazemos telefonemas, vamos a lojas, vamos a museus, porque esse é o grande problema e a grande dificuldade da terapia. Mas estava eu a dizer, apesar do sucesso terapêutico e da fala dele, ele não estava preparado para se expor àquela situação em particular, porque toda a questão emocional dele estava completamente alterada. Tanto que, quando ele soube a data da defesa, da apresentação da tese de mestrado, e a partir daí ele praticamente não dormia, não conseguia comer, ele ia com muita frequência à casa de banho, porque eram mesmo transtornos que não suportava. Por acaso eu estava em Lisboa nessa altura e ele, quando chegou à consulta, completamente transtornado e desabou-se em choro, em pranto, e então eu passei a acompanhá-lo e fiz-lhe uma programação mental através da hipnose e para potencializá-lo. Mas é uma forma de PNL, Programação Neurolinguística? Sim, é também. Com hipnose? Sim, exatamente. Consegue-se fazer os dois ao mesmo tempo? Sim. Nós usamos técnicas. A hipnose é um estado. A hipnose não é uma técnica. A hipnose é um estado em que nós colocamos a pessoa em determinado estado e podemos utilizar diversas técnicas sobre esse estado. Umas delas, a programação neurolinguística. E então foi o que fizemos com... Surtiu o efeito imediato? Sim. Mal ele saiu, já estava mais relaxado? Sim, tanto que nós fizemos um teste e às vezes até fazemos, por exemplo, em entrevistas de emprego, que é outra situação de grande ansiedade, e eu utilizo também as mesmas técnicas e preparamos-los e às vezes sugerimos aos pacientes concorrerem, predisporem-se a entrevistas de emprego que não têm interesse, para as quais vão sem interesse do trabalho em si, mas vão expor àquela situação. O stress é muito menor e utilizam-nos para praticar as técnicas que nós ensinamos. Então a hipnose consegue ajudar a resolver o stress? Sim. A questão emocional, de programação, de instalação Não necessariamente a gagueza em si, mas todos os fatores que estão em redor, não é? Associados, exatamente. E a pessoa depois deixa de gaguejar? Para a pessoa deixar de gaguejar, tem que pôr em prática as técnicas que nós ensinamos na terapia da fala. Certo.
Então a hipnose é mais para tudo o resto. É. Aquela ansiedade, tudo o que se despoleta ao longo dos anos, não é? Exatamente. Como vimos naquele filme O Discurso do Rei, não é? Sim. Em que ele tinha que falar em público e isso ainda aumentava mais o stress e gaguejava imenso. Exatamente. Aconselham os vossos pacientes a ver esse filme? Sim, eu gostei do filme, achei interessante, é um bom Tinha que momento ser. lúdico. Não, é interessante vê-lo, não é? As nossas terapias já evoluíram um bocado, mas é um filme. Mas ainda fazem exercícios, por exemplo, de dicção? Por exemplo, algum exercício que façam com um gago numa sessão? Olha, nós fazemos, por exemplo, a suavização do momento inicial da conversa, da palavra ou da frase, porque, sobretudo, os bloqueios acontecem, sobretudo, no início no arranque, na fase inicial. Determinados sons. E podemos, sim, e há uns sons mais propícios que outros. E Quais são os mais propícios? Depende de pessoa para pessoa. É o que eu estava a dizer, cada gaguez é uma Pois, gaguez. portanto, não podemos aqui ser taxativos, não é? Sim, mas os oclusivos, P, Ts, e depois os grupos consonânticos, quando são 3 ou 13, quando são consonantes juntas, é mais difícil. Uma estratégia, por exemplo, é fazer a introdução de uma vogal. No 3, por exemplo, fazemos T, Res, e junto ficará Teres, mais suavizado. É uma das técnicas, por exemplo, mas temos imensas. E nós, já que estamos a falar na parte de terapia, de tratamento, A parte prática. Exato. sim, se calhar posso então dizer que nós, por exemplo, a SpeechCare, no nosso caso, nós somos representantes do Speech Easy, que é um dispositivo auditivo que o que aquilo provoca é dar-nos um feedback do que nós estamos a falar com uma alteração ao nível da frequência, como se fosse uma outra voz, e com um delay, com um atraso da mensagem. Ou seja, nós ouvimos a nossa voz ligeiramente atrasada. Isto também é uma ajuda externa. Nós também, em exercícios com crianças, podemos fazer leitura em conjunto, porque a gaguez também tem outra característica, é que a pessoa que gagueja tem muitas dificuldades de percepção e de monitorização da sua gaguez. Por vezes, quando fazemos um exercício de lentificação da leitura, a pessoa lê com uma fluência tremendamente rápida, pensando que está realmente num processo de lentificação. Há uma dificuldade a este nível de percepção. Portanto, com estímulos e ajudas externas, potencializamos a fluência. E quem tem boa resposta para as alterações de feedback auditivo, com aquele dispositivo, elimina a gaguez. Temos que estudar caso a caso. Do privado no público não temos esta alternativa, pois não? Não. Infelizmente. E penso que em Portugal devem ser... São pioneiros? Somos só nós é que temos a patente para Portugal. Nós temos, a SpeechCare é uma empresa que é especializada na terapia da fala e o seu mentor, o meu colega e diretor clínico, Gonçalo Leal, é um vanguardista nesta área, é coautor de livros com investigadores internacionais dos Estados Unidos, do Brasil, e nós desenvolvemos uma parceria, por exemplo, com o Instituto Parlo, que é um instituto alemão, que desenvolveu o tratamento, é uma terapia intensiva. Nós fomos, inclusive, eu fui este ano na Alemanha e eles recebem um grupo de pessoas que gaguejam e durante 15 dias de terapia intensiva trabalham com diversas técnicas e também têm desenvolvido um programa terapêutico que permite a terapia à distância. Depois eles vão à sua casa com um sucesso tremendo. No entanto, há acompanhamentos à distância através daquele programa informático, que nós também temos a representatividade para Portanto, para a distância neste momento não é desculpa para absolutamente nada. É verdade, e de tal forma é que nós recebemos já pedidos da Líbia, de Cabo Verde, da América do Sul e de outros pontos de Portugal. Muito bem. Marco, eu sei que também a delegação é um projeto jovem, estamos aqui a falar da intervenção de terapeutas da fala, nesta que é uma situação frequente, a gaguez, e estão a tentar inventariar todos os terapeutas que existem aqui na região. Sim. Não é? Foi criada recentemente a delegação. Foi criada mais com o objetivo de não só de representar os terapeutas da fala de cada região e de tentar desenvolver a terapia da fala,
como também estar perto da população em geral, tentar sensibilizar a população para o nosso trabalho e também ajudá-la e a dar opiniões sobre vários aspectos que incluam a nossa profissão. Entretanto, nós já realizámos uma atividade para o público em geral, na FNAC, do Madeira Shopping, e agora tencionamos fazer um inventário de todos os terapeutas da fala, cada região, para podermos avançar para outra atividade, para ver qual é realmente a necessidade que observamos cá na região, para avançar ou para alguma formação ou para algo mais específico. Então vamos desafiar os seus colegas a vos procurarem, seja pelo Facebook, não é? Já têm sede neste momento? Não. Ainda não. Portanto, o Facebook é uma boa alternativa, Muito não tem custo nenhum recentinho, acrescido. Procurar exatamente a PTF, delegação E também da Madeira. pretendemos disponibilizar online um questionário para que se dê essa base de dados, para que os terapeutas possam dar os nomes, os seus dados e referir qual a preferência e qual as necessidades que sentem cá na região. E em termos do Dia Internacional para a Consciencialização para a gaguez, dia 22, vão ter alguma atividade em especial? A Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala tem vindo a desenvolver uma campanha que é o Terapeuta da Fala pode fazer a diferença. Nesta campanha, o intuito é dar a conhecer qual o trabalho do terapeuta da fala. Mais especificamente no dia da consciencialização para a gaguez, temos várias campanhas. Temos a da Associação Portuguesa de Gagos, que é uma campanha muito simples, basta ir ao site desta associação, imprimir o cartaz, tirar uma foto com o cartaz e partilhar Como nós já fizemos. Depois vou mandar exatamente. para o nosso Facebook, para os nossos telespectadores verem e se calhar Exato, e colaborarem. reproduzir. Sim. O Departamento de Fluência da Sociedade Portuguesa de Terapeutas da Fala também tem vindo juntamente com a Associação Portuguesa de Gagos, tem vindo a publicar vários vídeos com os mitos e as verdades sobre a gaguez, para também que a população tenha mais conhecimento acerca desta problemática. E há mais algum mito que nós não tenhamos aqui falado ainda? Que me lembro. Sim, acontecem diversos, assim, de repente. Pincelamos alguns assim por alto, não é? Sim. Mas penso que são os mais frequentes Sim, que falamos aqui. Mas ainda fica muito, se calhar, por esclarecer com os pais, não é? As medidas Sim, de intervenção. outro ponto fundamental na nossa intervenção é também intervir com os pais, com a família e com os professores, porque no fundo, são quem intervém diariamente com a criança. Neste caso, falo de crianças. E é importante intervir também a esse nível para que se dê a consciencialização e para que eles lidem de forma correta com a criança e não para causar mais situações ali emotivas, negativas. Porque já vimos que o stress ainda desencadeia mais gaguez. Sim, pode ajudar. Também todos os casos são individualizados e há pessoas que gaguejam e que sob stress, por exemplo, não gaguejam. É incrível. E lembrei-me agora de repente de outro caso, de outro mito, que para além do canto, por exemplo, também os atores, existem imensos atores gagos e quando estão a contracenar, a representar ou até também a recitar, não gaguejam, porque lá está, as áreas neuronais que são necessárias para a representação são outras. Então está decidido, temos que ter ali um gago sempre no TEF a representar e nunca vai gaguejar. Sim, isso aconteceria, mas é bastante exigente e cansativo se for, não somos nós. Se for levado no dia a dia. Portanto, não podemos estar sempre em representação. Claro. A algum momento somos nós, desligamos dessa personagem. Mas é curioso essa situação. A parte como o nosso cérebro tem tudo fracionado. Exatamente. E então, se calhar respirar fundo pode ser uma estratégia, ou não? Acha que não ajuda? Esse é outro mito, olha, lá estamos a descobrir. Não, porque, quer dizer, nos primeiros 3 segundos, se calhar, quando nós dizemos à criança e reforçamos, respira, tem calma, fala devagar, que ele inicialmente resulta, não é? Porque os mitos, nós temos, para compreendê-los, temos que perceber de onde é que eles vêm. Então, é das ideias que o senso comum nos traz, porque o que é que nos acontece a nós que não somos gagos, que não gaguejamos? Em momentos de grande ansiedade ou em momentos de stress, podemos ter as tais disfluências.
e associamos que quando acontece numa pessoa com gaguez é porque ela está a passar por um momento de ansiedade ou de stress, então tendemos-la a acalmar. O que não é verdade, não é isso que acontece, tal como os sustos, porque se assim fosse, eu certamente seria gago, porque eu já tive uma série de sustos. E todos nós, acredito. No entanto, não é assim que acontece. São tantos os mitos que ainda ficavam por clarificar, mas tenho que agradecer a vossa presença aqui no programa, por ajudarem a elucidar, e espero que em casa também tenha sentido um pouco mais a luzinha a surgir. Já sabe, pode procurar a delegação, pode procurar aqui o nosso hipnoterapeuta, também é terapeuta da fala. Não se esqueça, não deixe que a gaguez tome conta de si, faça a diferença.